O quadro Cantadas Enfadonhas, do Muka Muriçoca, é crime? Pra quem não sabe, esse é um quadro em que vários adolescentes sobem num palco e geralmente o menino passa uma cantada pra menina e se ela concordar, eles se beijam. O quadro é bem engraçado e gera várias pérolas e vários memes, é muito divertido, mas será que isso pode configurar o crime de lenocínio ou corrupção de menores? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. O nosso Código Penal, ele foi editado no ano de 1940, então tem muita coisa nele que hoje em dia é considerada um pouco antiquada, inadequada, ultrapassada, então é normal ter algumas coisas que causam uma certa estranheza no Código Penal. Porque naquela época em que o Código Penal foi editado, o Estado queria proteger a virgindade das pessoas. Porque esse era um valor da sociedade e as pessoas queriam proteger a virgindade das pessoas. Para vocês terem ideia, se o marido descobrisse que a mulher não era virgem, ele podia anular o casamento, porque ela era impura para ele. 80 anos se passaram, estamos em 2020, então algumas coisas ainda são um pouco estranhas. E naquela época, na década de 40, foi criado o crime patrocínio para a satisfação da lascívia de outrem, ou também conhecido como lenocínio. Remediação. Então o Código Penal, ele diz que é crime induzir alguém a satisfazer a lascívia de outrem. E a pena varia de 1 a 3 anos de reclusão. E lascívia, para quem não sabe, é uma letra T, bem maiúscula. Mas para você satisfazer a lascívia de outra pessoa, você não necessariamente precisa manter conjunção carnal com ela. Conjunção carnal é coito, molhar o biscoito, afogar o ganso, balançar o pé da roseira, botar a giripoca pra piar. Isso porque um beijo lascivo já pode ser suficiente para configurar esse crime. E o que é um beijo lascivo? É aquele beijo que acelera a sua circulação sanguínea, que deixa membros enrijecidos e orifícios umedecidos. Para simplificar, beijo lascivo é aquele que você não daria na sua própria mãe. Freud talvez discorde, mas eu acho que esse é um bom parâmetro. Então, para simplificar tudo isso, basicamente é crime você convencer alguém a dar uns amassos em outra pessoa. E se a vítima, que é a pessoa convencida a satisfazer a lascívia de outra pessoa, for menor de 18 anos, o que geralmente acontece no caso do Cantadas Enfadonhas, aí a pena será de 2 a 5 anos, vai ser um pouco maior. E se a vítima tiver menos de 14 anos, a pena também vai ser essa, só que o autor vai responder pelo crime de corrupção de menores, que está previsto em outro artigo. Mas e aí? O Muka induz adolescentes a darem beijos lascivos? Bom, todo mundo que sobe no palco já sabe como o quadro funciona e já sabe o que espera. E se depois da cantada eles não quiserem se beijar, termina com um aperto de mão, com um abraço. Tudo bem, ninguém é obrigado a nada. Talvez lá no começo do canal, quando o Muka ainda não era famoso, alguém tenha subido no palco sem saber o que ele esperava e tenha se sentido pressionado e tenha acabado dando um beijo em alguém. Pode ser que isso tenha acontecido, não sei, ninguém sabe. E se isso aconteceu, essa pessoa vai ter que ter se sentido violada na sua integridade sexual a ponto de fazer uma queixa na polícia e o promotor vai ter muito trabalho para demonstrar que, na verdade, ela nunca queria ter dado aquele beijo, mas que ela só deu aquele beijo porque ela foi convencida pelo cenário do quadro. Mas isso aqui tá só no campo hipotético, nada disso é fato, então não dá pra gente trabalhar com isso. E na prática, esse é um crime bem difícil de ser visto, né? As pessoas não são processadas por conta desse crime, mas quando acontece, tá inserido num cenário muito mais grave, porque geralmente a pessoa praticou outros crimes bem graves junto com ele. Por exemplo, tráfico de pessoas, violência doméstica por alguém que gosta de ser voyeur e obriga a mulher a ficar com outros homens, ou o contrário, esse tipo de coisa. Estupro, rufianismo também, o que nem de longe dá pra comparar com o que o Muka faz no quadro dele. Não tem essa intensidade, não tem essa maldade. E só pra quem não sabe, rufianismo é explorar a prostituição alheia. No Brasil não é crime ser prostituta, mas é crime ser cafetão. Então na prática a gente só vê esse crime quando ele está inserido num contexto muito mais grave do que simplesmente convencer alguém a dar um beijo em outra pessoa. E ninguém acaba sendo preso por esse crime porque ele meio que está inserido no cotidiano. Uma conversa entre amigas pode resultar numa indução a satisfazer a lascívia de outrem. Sei lá, ai amiga, você devia ficar com ele é tão bonitinho, não sei, o que você acha? Não sei, vai lá. Acontece. As pessoas hoje têm muito mais liberdade sexual do que elas tinham na década de 40. O sexo ainda é um tabu, mas é muito menor
do que era 80 anos atrás. Então, no contexto de hoje em dia, as pessoas que acabam sendo induzidas ou convencidas a satisfazer a lascívia de outrem, ou seja, ficar com outra pessoa, elas acreditam que elas foram porque elas quiseram. Elas foram induzidas, mas elas têm muito controle sobre a sexualidade delas hoje em dia, então ela só concretizou o ato porque ela sim escolheu. Então perde essa questão de induzimento, de convencimento, de malícia, de maldade. Virou uma coisa meio que do dia a dia. Lógico que existem casos extremos que devem ser tratados à parte, em que há envolvimento de violência, chantagem, esse tipo de coisa. Mas não é deles que a gente tá falando no vídeo de hoje. Então, pra finalizar, o Muca é criminoso por conta do quadro Cantadas Enfadonhas? Não existe nenhuma condenação penal quanto a isso. Tá, mas então ele pode ser condenado? Olha, é possível. O crime está descrito no Código Penal, mas não é provável que aconteça. A probabilidade do Muca ser preso por conta do quadro Cantadas Enfadonhas é a mesma probabilidade de você ser preso porque, sei lá, ajeitou uma mina pro teu parça. Né? Não faz muito sentido. Por hoje é isso. Então, pra finalizar, eu vou deixar aqui no card pra vocês acessarem um outro vídeo que eu fiz falando sobre crime que as pessoas cometem e nem sabem que é crime. Lá tem vários crimes bem curiosos. Acho que vocês vão gostar. Clica lá pra assistir. E na descrição do vídeo eu também vou deixar recomendação de leitura pra essa quarentena, porque estamos aqui improvisados, gravando em casa, não tô no escritório, porque tem que ficar em casa. Então, recomendações de leituras para vocês se entreterem durante essa quarentena, tá bom? E por hoje é isso. Eu espero que tenha sido produtivo. Até mais. Mas e aí? Mas e aí? Mas e aí? O quadro do Muca. Mas e aí? O quadro do Muca, ele... Mas e aí? 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 O quadro do Muca, ele... Quando você me olha, eu bugo. Porque você parece estar me julgando. Porque eu tô errando, aí você faz assim, ó. E volta, tipo... Eu fui julgado. Tenta não me olhar, tá? Obrigado.